Vamos falar um pouco agora sobre os sentidos especiais, né, dentro da matéria de fisiologia, né, na área da enfermagem. E como introdução, os sentidos especiais são fundamentais para a nossa interação com o mundo ao nosso redor. Eles incluem, né, os sentidos especiais incluem a visão, a audição, a olfação, a gustação e o equilíbrio. Né, eles nos permitem perceber e responder a diferentes estímulos. Cada um desses sentidos possui receptores especializados que convertem o estímulo, né, do ambiente em sinais neurais. E de uma forma geral, né, como definição a esses sentidos, nós vemos aqui nessa imagem que tanto o olho como a audição, a olfação, a gustação e até mesmo o equilíbrio estão tudo conectados ao nosso cérebro. Então, se nós conseguimos enxergar, se nós conseguimos ouvir, se nós conseguimos sentir o gosto, sentir o cheiro e também se equilibrar, né, tem tudo a ver com o nosso cérebro. Isso tudo é processado no nosso cérebro de uma forma que nós possamos perceber as coisas, né, sentir as coisas, ouvir, né. Então, isso está tudo relacionado ao nosso cérebro. O cérebro é como se fosse uma central de comandos que coordena, né, de uma forma espontânea todas essas funções, né, tanto da visão quanto da audição, né, e etc. E como definição, eu trago aqui que a visão ela permite, né, perceber através das luzes e das cores. A audição ela é responsável por percepções de sons, né, e comunicação. A olfação, a gustação e o equilíbrio completam a nossa capacidade de interagir e perceber o mundo. Então, como eu já disse, né, esses sentidos especiais eles nos auxiliam, né, para que nós possamos viver nossa vida normalmente. Já que nós falamos sobre a definição, já entendemos o que são os sentidos especiais, vamos falar agora sobre cada um desses pontos, né, desses sentidos. O primeiro sentido que eu quero trazer aqui é a visão, né, falar um pouco sobre as funções, né, da visão. Bom, e a visão, ela tem algumas estruturas, né? A principal é o olho, né? Aí dentro do olho nós temos a córnea, nós temos a lente, nós temos as retinas e temos os fotorreceptores, né? Que vão receber esses estímulos e assim converter em sinais neurais. E essas vias visuais, né, da retina para o córtex visual. O olho humano, ele funciona como uma câmera, captando e focando a luz para formar a imagem. Ele direciona a luz para a retina, uma camada sensível, usando uma lente chamada cristalino e uma abertura chamada pupila. A pupila pode mudar de tamanho para controlar a quantidade de luz que entra. A visão ocorre em três etapas. Primeiro, a luz entra no olho e é focalizada pelo cristalino na retina. Segundo, os fotorreceptores da retina transformam a luz em sinais elétricos. Terceiro, esses sinais são enviados para o cérebro, onde são processados e transformados em imagem. Mas antes de alcançar a retina, a luz passa por dois ajustes. Primeiro, a pupila regula a quantidade de luz que entra. Segundo, o cristalino ajusta seu formato para ficar melhor a imagem. O olho humano se adapta a diferentes intensidades de luz. No Sol, a pupila se contrai cerca de 1,5 nanômetro, produzindo e reduzindo a entrada de luz, graças ao sistema parasimpático. No escuro, ela pode dilatar até 8 nanômetros, permitindo mais luz, sob o controle do sistema simpático. Essa adaptação é essencial para uma visão eficiente em diferentes ambientes. Bom, dando continuidade aos sentidos especiais, vamos falar agora sobre a função da audição. Sabemos que a audição é um sentido especial fundamental para os seres vivos, pois com ela nós temos as percepções das ondas sonoras e dos sons, conseguindo compreender e entender os sons ao nosso redor. Temos algumas estruturas envolvidas, como, por exemplo, a cóclea, as células ciliadas e o córtex auditivo. A audição ela pode ser dividida em três partes: a orelha externa, a orelha média e a orelha interna. Vamos entender como a audição é processada e assim nós conseguimos compreender e perceber os sons ao nosso redor. Bom, a audição é um processo que envolve a transformação de diferentes formas de energia para que possamos perceber os sons. Tudo começa quando as ondas sonoras entram pelo ouvido externo e chegam ao tímpano, fazendo vibrar. Essas vibrações são transmitidas por três pequenos ossos da orelha média: o martelo, bigorna e o estribo, que ampliam o som. Caso o som seja muito intenso, pequenos músculos reduzem esse movimento para evitar danos ao ouvido interno. O estribo, por sua vez, empurra a membrana da janela oval, criando ondas no líquido presente nas cócleas. Essas ondas movimentam membranas flexíveis dentro da cóclea, dobrando as células ciliadas sensoriais. Esse movimento abre os canais iônicos das células, permitindo a entrada de íons e gerando sinais elétricos.
Esses sinais elétricos estimulam a liberação de neurotransmissores, que ativam o neurônio auditivo. A informação sobre o som é então enviada pelo nervo vestíbulo-coclear até o cérebro, onde é processada e interpretada. Esse mecanismo complexo nos permite conhecer e compreender os sons ao nosso redor, desde os mais suaves até os mais intensos. E assim, nós entendemos como funciona a audição. Dando continuidade aos sentidos especiais, vamos falar de algo muito importante para nós seres humanos, o equilíbrio. Temos algumas estruturas que estão envolvidas no equilíbrio, como são, exemplo, os canais semicirculares, que é os movimentos rotacionais. Temos também os órgãos otolíticos, que é os movimentos lineares. Bom, o equilíbrio é a capacidade do corpo de se manter estável, seja em relação à distribuição de substâncias no organismo ou à sua posição no espaço. Esse sentido possui dois componentes: o equilíbrio dinâmico, que informa sobre os movimentos do corpo, e o equilíbrio estático, que indica se a cabeça está na posição correta. A manutenção do equilíbrio depende de informações enviadas ao cérebro por diferentes partes do corpo. A orelha interna contém sensores especializados que detectam mudança na posição e no movimento. Além disso, proprioceptores presentes nas articulações e músculos informam a posição das partes do corpo entre si em relação ao ambiente. A visão também desempenha um papel importante, como percebemos em cinemas 360 graus, onde imagens inclinadas podem causar sensação de movimento. O equilíbrio é regulado pelo aparelho vestibular, localizado na orelha interna. Esse sistema contém células ciliadas sensoriais, que detectam mudanças na aceleração e na posição do corpo. Assim como as células da cóclea captam o som, as células respondem à gravidade e ao movimento. Cada célula ciliada possui um cílio longo chamado de sinocílio, que serve como referência para os movimentos. Quando os cílios se curvam, canais iônicos se abrem ou fecham, alterando a atividade elétrica da célula, dependendo da direção do movimento. A célula pode se ativar, despolarizar, ou diminuir a sua atividade, hiperpolarizar, enviando essas informações ao cérebro para ajustar o equilíbrio corporal. Então, nós percebemos que o equilíbrio ele depende de outros sentidos especiais, como é o caso da visão e da audição, pois esses sentidos auxiliam ao nosso equilíbrio. Vou estar dando continuidade ao que o Alex estava falando agora sobre a gustação. Primeiro, uma pequena definição, que gustação ela é a percepção dos sabores a partir de substâncias químicas que são dissolvidas na saliva. Para isso, tem estruturas que elas estão envolvidas na gustação, como as papilas gustativas, que contêm receptores sensoriais, que são especializados. E aí, esses receptores gustativos, eles se ativam, quando entram em contato com moléculas químicas. Também tem os nervos cranianos que estão envolvidos, O nervo facial, por exemplo, que ele capta os sabores da parte anterior da língua. Também tem o nervo glossofaríngico, que é a parte posterior da língua. E também tem o nervo vago, que é na região já da faringe. Também tem o córtex gustativo, que ele é lá naquela parte do cérebro, onde vai ocorrer a percepção do sabor. Na imagem dá para ver os 5 sabores primários, que é o doce, o salgado, o azedo, o amargo, e também tem o unânime. Só que o unânime não está na imagem, mas também é um dos 5 sabores primários. E como que vai ocorrer a percepção dos sabores? Os alimentos, eles entram na boca e eles são dissolvidos na saliva. E aí, as moléculas elas vão se ligar aos receptores gustativos e nas papilas, E aí, cada receptor, ele vai corresponder a um dos 5 sentidos dos sabores primários. Ou seja, cada um desses sabores primários aí tem um receptor gustativo. E aí os sinais vão ser enviados pelos nervos cranianos até o córtex gustativo, que é onde eles vão ser interpretados. Um exemplo prático disso é experimentar diferentes alimentos com sabores diferentes, como o limão, que ele é azedo, o café, que é amargo, enfim. E aí a gente começa a falar de olfação, que ela é a percepção de odores a partir de moléculas químicas no ar. E nesse também tem estruturas que estão envolvidas, como o epitélio olfatório, que contém neurônios olfatórios como receptores para odores.
Também tem o nervo olfatório, que é como está aí no slide, que é onde ele transmite os sinais que vão ser captados. Também tem o bulbo olfatório, que também está aí no slide, na imagem, que é onde ocorre o primeiro processamento das informações. No trato olfatório, ele vai levar as informações ao cérebro. E aí, no córtex olfatório, vai ter a percepção consciente dos cheiros. E também tem o sistema límbico, que ele vai associar os odores a emoções e memórias, que é quando você sente, por exemplo, um cheiro, e aí isso te lembra algum momento da sua vida, te lembra uma pessoa, enfim. E como que ocorre essa percepção de odores? As moléculas odoríficas, elas entram pela cavidade nasal e aí elas se ligam a receptores olfatórios no epitélio olfatório, né? E aí os neurônios olfatórios, eles geram impulsos elétricos e aí esse sinal ele vai viajar pelo nervo olfatório até o bulbo olfatório. E aí, lá no bulbo olfatório, né, como eu falei, ele vai processar os sinais e vai enviar lá para o córtex olfatório, que é onde vai acontecer a percepção, né, consciente do cheiro, como eu já havia falado antes. E tem lá no sistema límbico, que é onde vai acontecer aquela relação entre o cheiro e a emoção, como eu já havia falado antes, que é quando você sente um cheiro e aí você tem uma memória de algum momento ali da sua vida. Ou você sente um cheiro e te traz uma memória de infância, te lembra uma pessoa, enfim. Também tem aquela questão que a gente pode ligar a gustação com a olfação, que é quando você sente um cheiro da comida e você já, sem ver, você já sabe o que é que é. Ou se não, mesmo sem provar, você já sabe o gosto só pelo cheiro. Então tem essa questão entre os dois. E aí, os dois juntos, né, a olfação e a gustação, eles criam essa experiência completa de sabor, tipo, de saber o gosto só por sentir o cheiro. É tipo isso. E aí a gente pode falar agora sobre os receptores especializados, né? E os tipos também de receptores. A gente viu que cada um dos sabores primários, eles tinham um sabor, um receptor específico, né? E aí esses receptores especializados, eles vão ser estruturas sensoriais que vão ser responsáveis por captar estímulos no ambiente e converter eles em sinais neurais, que serão processados pelo cérebro. E cada um dos sentidos, eles possui o seu receptor específico, como eu já havia falado antes. Aí, os receptores especializados, eles têm a conversão de estímulo, né, onde os receptores sensoriais eles transformam informações externas como luz, som, pressão, substâncias químicas em sinais elétricos que podem ser interpretados pelo nosso sistema nervoso. Também tem a transmissão de sinais, que após essa conversão, os sinais eles vão ser enviados para o cérebro por meio de neurônios especializados, que vão permitir, né, a percepção dos estímulos. Também tem os tipos específicos para cada sentido, né, como eu já havia falado antes, em que existem diferentes tipos de receptores, né, que vão ser adaptados para cada estímulo específico, o que vai garantir uma eficiência melhor das informações. E aí a gente vai falar agora sobre os tipos de receptores sensoriais, né, que eles vão ser classificados de acordo com o tipo de estímulos que eles vão captar. Os mecanos receptores, eles são sensíveis a estímulos mecânicos, como pressão, vibração, movimento, e eles são importantes na audição e no equilíbrio, pois eles detectam vibrações sonoras e também mudanças na posição do corpo. Também tem os quimiorreceptores, né, que eles vão ser responsáveis por detectar substâncias químicas que são dissolvidas em líquidos ou transportadas pelo ar. Então, eles vão ser essenciais para os sentidos como o olfato e também a gustação, né, o paladar. Também tem os fotorreceptores, que eles captam estímulos luminosos e vão ser, né, fundamentais para a nossa visão. Inclusive, eles estão presentes na nossa retina, onde eles convertem a luz em sinais neurais, que vão ser interpretados pelo cérebro. E qual que é a importância, né, desses receptores? Eles vão permitir que a gente receba, que a gente possa perceber e também interagir com o ambiente. Enfim, e aí, né, para concluir, a gente percebeu que esse conteúdo ele é fundamental para a gente entender, né, como os nossos sentidos funcionam e também como o nosso corpo precisa de diferentes informações no ambiente. E é isso, espero que vocês tenham entendido e que esse vídeo sirva de alguma forma para vocês.